A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite a todos, dando continuidade aos nossos estudos de teologia do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, da extensão de Dourados, Mato Grosso do Sul. Hoje sobre o livro profético de Zacarias. Zacarias, que significa já vê, se lembrou, ou seja, semelhante à essência da sua mensagem a Jerusalém pós-exílio. Jeová se lembra. Zacarias, que também, como Jeremias e Ezequiel, não era apenas profeta, mas também sacerdote. O profeta Zacarias foi um homem levantado por Deus para profetizar no tempo da restauração do povo de Israel do exílio na Babilônia. Zacarias era um nome muito comum entre o povo hebreu. Muitos personagens bíblicos aparecem no Antigo Testamento com esse nome. Mas o profeta Zacarias nasceu de uma família de sacerdote, ainda na Babilônia. Sua família estava entre os quase 50 mil exilados que retornaram do exílio babilônico após a permissão do rei Ciro. O livro de Zacarias, que profetizou junto com Ageu, enquanto Ageu conclamava o povo para erigir o templo, Zacarias, por sua vez, convocava o povo e a comunidade ao arrependimento e à renovação da aliança com Deus. A composição do livro de Zacarias nos leva ao seguinte sentido, de que estudiosos mais conservadores defendem aí a integridade literária de Zacarias. Isso é o quê? É o texto teria sido escrito em uma única época. Em contrapartida, pesquisadores mais críticos dividem a escrita em 2 ou 3 épocas. Os dois grupos aí atribuem o capítulo de 1 a 8 ao profeta de 520 a 518 a.C., no reinado do rei Dário, de 521 a 486. Isso porque os pronunciamentos de Zacarias e a sua cronologia pode ser assim convertida. De 1 a 6, ano 2, mês 8, outubro e novembro de 520 a.C. 7, 6, 8, ano 2, mês 11, dia 24, ou seja, 15 de fevereiro de 519. E 7.1, 8.23, que é no ano 4, mês 9, dia 4, ou seja, 7 de dezembro de 518. Apesar de uma certa precisão aí dos estudiosos ainda, é muito difícil garantir o espaço entre o pronunciamento de Zacarias, e o restante do livro. Não há um consenso entre os estudiosos, porque quanto ao período aí da sua escrita, conforme a gente viu no início dos estudos e na introdução, é muito pouco provável e pouco se sabe de quando se tornaram escritos, porque os profetas eram mais na oralidade, e depois é que elas se transformaram em escritos. O contexto da época das profecias de Zacarias nos leva a um pano de fundo. O pano de fundo dessas profecias de Zacarias foi, na verdade, o mesmo que Ageu durante o período do reinado de Dário. Apesar aí do retorno do judeu para Jerusalém, apesar do término do cativeiro babilônico, os judeus não se mostravam muito interessados no programa de restauração da aliança conforme as premissas e como havia prometido a Javé.
O espírito comunitário não existia muito. Isso porque poucos regressaram. Os muros e o templo estavam em ruínas e a ameaça dos vizinhos era constante. Então, era um contexto de incerteza, um contexto em que muitos não voltaram, um contexto em que havia uma certa desconfiança ainda entre os judeus dos que voltaram, porque muitos não voltaram. O templo estava em ruína e a ameaça era constante de invasão, porque os muros estavam derribados. Então, como resposta a essas angústias do povo que retornava de um exílio, por concessão do rei Dário, o povo de Deus, aí Deus levanta como resposta a essa angústia desse povo 2 vozes proféticas que tiveram um papel importante aí nessa época. Ageu, que foi o responsável por levantar a moral do povo e retomar a construção do templo, e Zacarias, que foi fundamental para convocar o povo ao reavivamento espiritual, conforme percebe-se aí no livro profético de Zacarias, do capítulo 1, de 3 a 6, e no capítulo 7, de 8 a 14. Então, esse era o contexto da época das profecias de Zacarias, quando o povo retorna num momento de incerteza, então Deus levanta 2 vozes aí, um para reencorajar e outro para reconstruir. O propósito e a mensagem do livro profético de Zacarias, a gente percebe que era iniciar a reconstrução do templo, sendo assim, suas 4 mensagens se interrelacionam aí junto, com a necessidade de despertar o povo de Jerusalém quanto à responsabilidade e obrigação, vantagens e promessas fundamentadas na aliança firmada com Yahvé. Esse era o propósito da mensagem do livro profético de Zacarias. O tema principal era o Messias, que depois de Isaías, a gente vai perceber que o livro profético de Zacarias, ou as profecias de Zacarias, Zacarias foi o profeta que mais anunciou a vinda do rei pastor messiânico. O próprio Jesus faz uso dessas profecias e as explica aos seus discípulos como forma de interpretação do Antigo Testamento. As previsões de Zacarias sobre o Messias é de que virá uma posição social, e humilde, restaurará Israel pelo sangue de sua aliança, servirá como pastor a um povo disperso e vagando como ovelhas, será transpassado e ferido, retornará em glória e livrará Israel dos inimigos, reinará com paz e justiça em Jerusalém e estabelecerá a nova ordem mundial. Todas essas profecias, todas essas previsões de Zacarias sobre o Messias, a gente vai encontrar ao longo da Bíblia Sagrada. As citações vocês vão poder acompanhar aí nos seus livros, são muitos. E a fonte é o Panorama do Antigo Testamento, página 602. E encontra-se no nosso livro na página 57. Esse é o tema principal do livro profético de Zacarias, das profecias de Zacarias. Então podemos perceber que Isaías e Zacarias são os que mais trazem profecias e previsões sobre o Messias que viria e reinaria, o rei pastor messiânico. A escatologia
do Antigo Testamento previsto dentro do livro profético de Zacarias nos revela que a escatologia, o que é a escatologia? É a doutrina dos acontecimentos do fim dos tempos, ou o estudo dos últimos acontecimentos que viriam a acontecer. Embora Zacarias não use o termo como o dia do Senhor ou o reino de Deus, são perceptíveis conceitos escatológicos no texto. Sem usar essa palavra, a gente percebe essa conotação. O conceito de salvação para Israel era essencial para o ensinamento escatológico do Antigo Testamento, uma vez que naquele dia o Senhor, seu Deus, os salvará. Traz implicitamente o dia do Senhor. Não diz exatamente, mas lá no capítulo 9, 16. O ministério do rei, pastor messiânico será marcado pela paz, reconciliação e purificação de Israel. Outro conceito, o dia do Senhor, é a restauração de Israel e a união dos dois reinos por meio do Messias, mudando a sorte do povo. Essa restauração culminará em uma nova ordem criada e o próprio Senhor reinará sobre a terra, surgindo uma nova Jerusalém e as riquezas das nações sairão de Sião, lá no capítulo 14, de 6 a 15. O templo defendido por Ageu e Zacarias recebe um papel importante, pois ele representará a paz, a justiça e a santidade, lá em 14, 16 a 21. Então, essa escatologia demonstrada, essa escatologia dos últimos acontecimentos, o que aconteceria nos últimos dias, ela traz explicitamente no livro tanto de Isaías e de Zacarias, o que nos mostra bem claro dentro desse nosso estudo dos livros proféticos, e nesses termos que nós separamos e trouxemos aí à luz dentro desse nosso estudo, dentro dessa nossa visão do Instituto dessa disciplina ou desse livro profético, é o que tínhamos separado. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Que Deus possa nos permitir uma próxima oportunidade para darmos continuidade aos nossos estudos. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. E até a próxima aula.